Quais as consequências disso para o nosso cérebro agora, né? O que que acontece com o cérebro numa pessoa que vive num estado, numa situação de pobreza e que experiencia isso todos os dias? Estresse, falta de comida, dificuldade de nutricional e todas essas questões do ambiente que são aversivas. Há 3 aspectos principais que são alterados dentro do cérebro das pessoas que vivem isso e, obviamente, crianças que viveram pobreza. Então, por exemplo, assim, se você, na sua infância, viveu numa condição de pobreza em que por vezes faltou comida, em que vocês tiveram várias limitações, em que você viveu esse estresse todo, o seu risco também é ampliado de ter algumas dessas consequências. Que consequências são essas? E aí só fazendo um adendo, né, por que criança? Porque criança tem uma capacidade de neuroplasticidade maior. Então se a criança viveu essa condição de pobreza, o impacto da pobreza na vida daquela criança é muito grande, frente a um adulto que vai sofrer muito se viver de uma hora para outra uma pobreza, mas ele já não tem o cérebro tão suscetível a gerar prejuízos tão grandes quanto o cérebro da criança que está em desenvolvimento. Então este é o ponto. O cérebro da criança está em desenvolvimento, as áreas do cérebro estão crescendo. Então no momento que essa criança ela é exposta a todas essas dificuldades e somado a essas dificuldades no estresse, digamos que ela ainda viva diversos traumas, agressividade, abuso, tudo isso, o risco dela apresentar esses problemas em relação ao cérebro é muito grande. Que problemas são esses? O primeiro deles é a questão relacionada com o hipocampo. As evidências mostram que essa construção toda, né, de estresse, de má alimentação, do ambiente, isso prejudica o desenvolvimento do hipocampo. Ou seja, esse hipocampo ele fica diminuído frente à comparação de uma pessoa que tem um status socioeconômico normal, que teve acesso às coisas, que se alimentou direito, que fez, né, que teve uma vida ali que não estava diante de tantas dificuldades, de tantas adversidades. Por que o hipocampo, né, não desenvolve na mesma capacidade? O que isso gera? Bom, hipocampo, ele tem várias, responsabilidades, digamos assim. Mas uma das principais responsabilidades do nosso hipocampo é justamente a retenção de memória e essa capacidade de nós conseguirmos entender problemas complexos. O que que acontece? Quando uma pessoa, ela viveu num baixo status socioeconômicos ou pobreza durante a infância, ela tem um menor volume do hipocampo. Ao ter um menor volume do hipocampo, ela naturalmente ela vai ter maior dificuldade de retenção de memória e ela vai ter maior dificuldade de entender assuntos complexos. Então é o que eu estava dizendo antes, às vezes tu olha pra pessoa e diz assim: "Meu Deus, mas é burra, pelo amor de Deus, não entende o que eu tô dizendo". Tá, mas tu sabe a história da vida daquela pessoa? Daqui a pouco ela tem alguma dificuldade, porque ela viveu coisas que construíram aquela dificuldade. E que se não houver um alerta dizendo: "Espera aí, será que essa tua dificuldade não tem alguma origem? Será que a gente não precisa, trabalhar essa dificuldade?". E como que a gente trabalha essa dificuldade? Se expondo à dificuldade, né. Por vezes as pessoas dizem acham que, trabalhar uma determinada dificuldade é se afastar daquela dificuldade, pelo contrário, se existe dificuldade, bom, eu tenho dificuldade de compreender assuntos complexos. O que que eu preciso fazer? Me expor a assuntos complexos. Esse é o tratamento para eu contornar esta dificuldade. Se eu cada vez mais entender que eu não consigo entender assuntos complexos e eu me distancio desses assuntos complexos, cada dia vai ser ainda menor a minha capacidade de entendê-los. Então, eu bati aqui, deve ter dado um barulho no microfone. Então, essa compreensão, né, do que gera no cérebro e dessa repercussão, principalmente no hipocampo, eu acho muito importante, porque isso faz com que nós olhemos para as dificuldades não de uma forma a criar um estigma, pelo contrário, mas como uma alternativa de buscar melhorias.
Ok, então existe essa dificuldade, não é porque eu sou incapaz, não é porque eu sou burro, não é porque não é por causa disso. É porque eu tive algumas dificuldades que me construíram da forma que eu sou, e esta minha construção fez com que essas dificuldades elas fossem sendo gradativamente caminhando junto comigo. Como que eu contorno uma dificuldade dessas? Me expondo a essa dificuldade. E aí eu vou começar a trabalhar isso. E aí eu vou começar a desenvolver isso. E aí ao desenvolver isso, eu vou rompendo essas dificuldades, que não vai ser de um dia para o outro. "Ai, que ótimo, agora eu descobri a fórmula mágica de ter uma boa capacidade de aprender assuntos complexos". Óbvio que não. Nas primeiras vezes vai ser dificílimo, dificílimo. Mas é aí que a gente tem que continuar, entendendo o desafio, entendendo a origem da dificuldade e persistindo. Nessa persistência é que vai crescer. E um grande problema, né, dessa redução da retenção e nessa dificuldade de entender assuntos complexos, também gera como resultado uma desmotivação muito grande e uma desatenção muito grande. Porque é aquela coisa assim, a pessoa não tá entendendo. "Ai, nem vou dar bola, não tô entendendo nada mesmo". Quantas vezes tu não escutou alguém falar isso? Porque, claro, a pessoa não tá entendendo. Então, ao invés dela exercitar a capacidade dela de: "Espera aí, eu não tô entendendo, então eu vou me esforçar para entender", ela assume como se ela fosse incapaz, e aí aquilo começa a gerar desmotivação e desinteresse, desatenção. Aí ela olha o passarinho que tá voando, aí ela olha o quadro, mas não o quadro que tá escrito no quadro, ela olha: "Ai, lá, olha só, tá quebrando aquele cantinho. Ai, que dia ensolarado. Pois é, que bonito". E não presta atenção no que tem que prestar atenção. Então isso eu acho que é muito interessante essa compreensão, porque nos faz normalizar o desconforto. É olhar e entender que existe esse desafio e enfrentar. Outra questão em relação ao hipocampo, ele que também ajuda no aprendizado racional e na regulação emocional, que fica completamente prejudicado nesse ponto, né, nessa construção, das pessoas que vivenciaram isso. Então, como existe uma diminuição no volume do hipocampo, também existe alguns desafios maiores na regulação emocional, ficar reativo e tudo isso. E essa reatividade, ela amplia-se pelas questões relacionadas à amígdala. O que os estudos mostram é que um ter vivido na infância, principalmente, né, todas essas questões de pobreza faz com que eu tenha um menor desenvolvimento da amígdala. Ou seja, é como se o meu centro de medo, ele existisse, mas ele não tenha se desenvolvido de forma adequada. Então eu tenho uma dificuldade de regulação emocional ampliada, eu tenho uma reação muito forte a estímulos, porque é como se o estímulo ele acontecesse, e como eu não tenho uma regulação da amígdala correta, um estímulo que às vezes é uma coisinha, eu torno uma coisa enorme. Então acaba se tornando uma pessoa extremamente reativa, uma pessoa que tem dificuldade de regular as suas emoções, né. E essa dificuldade de regular a emoção, essa dificuldade de lidar com estresse, porque ela já vem de uma vida estressante, também faz com que ela tenha dificuldade de processamento das informações, que somado à diminuição do hipocampo, dificulta ainda mais o aprendizado associativo. Então isso é uma coisa bem importante, né, essa associação entre entre as alterações que acontecem no hipocampo e na amígdala, dificultam realmente a questão do aprendizado, porque a amígdala ajuda nesse aprendizado associativo. Por vezes a gente acha que a amígdala, é o centro de medo, então ela só vai estar ligando quando eu estiver diante de um leão querendo me atacar, quando na verdade não. Ela ajuda na regulação emocional, ela ajuda nessas questões de processamento de informação, ela ajuda nessa questão de aprendizagem associativa. E aí, quando eu não tenho uma regulação dessa minha amígdala, né, adequada, e também eu tenho um processo não perfeito do meu hipocampo, essas 2 coisas se somam e essa dificuldade fica ampliada. E por fim, mas não menos importante, existem evidências que ter, vivido na pobreza
também alteram a capacidade das funções executivas que estão diretamente relacionadas com o nosso córtex pré-frontal. Então, o que que acontece? Essa pessoa, ela aprende menos, ela fica com maior dificuldade de regulação emocional e ela fica com menor capacidade de raciocínio. O que que é essa menor capacidade de raciocínio? Tem diversos estudos mostrando que as, funções executivas, né, de controle inibitório, então eu conseguir, não agir completamente naquele impulso, eu conseguir resistir àquele impulso, aquela questão de flexibilidade cognitiva, olha, dentro desse contexto, espera aí, vamos analisar, porque eu deveria agir dessa forma, não generalizar tudo, não gerar conflito para tudo, né, vamos ter discernimento das construções, isso também fica afetado. Então, o funcionamento do pré-frontal afetado também dificulta essa capacidade de, por vezes, olhar para o mundo com uma forma mais realista e tentar contornar, tentar pensar de forma lógica, tentar de forma ordenada. Na real, fica tudo uma bagunça. E essas são as principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas que passam por uma vida, principalmente na infância, de pobreza. Alteração no hipocampo, na amígdala e no pré-frontal. E também há algumas evidências, ainda não tão robustas, relacionadas a neurotransmissores, como a dopamina, por exemplo, né, que eu já mencionei que em determinadas circunstâncias pode haver uma menor ativação da dopamina. E aí tu pode pensar assim: "Nossa, complexo, né?" Uma coisa que nós, por vezes, pensamos que é simplesmente falta de vontade de mudar, na realidade é amplificada pelo um desenvolvimento cerebral um pouquinho, aquém do que deveria ser o natural. E aí, como eu disse, esse estudo ele já traz que a qualidade relacional da família pode ser um primeiro uma primeira estratégia para minimizar os efeitos disso, né.